No vídeo passado, eu falei sobre nutrição, hidratação e reconstrução capilar. E aí eu recebi um comentário pedindo para falar sobre a batalha que é a queda capilar. E de fato, quando a gente percebe que a gente está perdendo mais fios do que o normal, parece que a gente entrou numa batalha e a gente está perdendo o controle de algo que sempre esteve com a gente. Então esse vídeo é justamente sobre isso, para você que está vivendo essa batalha agora. A maioria dos conteúdos fala para usar, por exemplo, esse shampoo, usa esse tônico. Só que às vezes a gente não encontra a pergunta mais simples. O que eu posso estar fazendo no meu dia a dia que está causando essa queda? Então esse vídeo eu separei em 3 partes. Primeiro, eu vou falar sobre os hábitos cotidianos que podem estar contribuindo para isso. Depois, sobre a questão de buscar ajuda profissional. Esse, na realidade, é um dos principais passos que nós devemos fazer e nunca o último. Depois, nós vamos falar sobre esses ativos e esses produtos que você encontra. Antes de mais nada, um pouco de queda é normal. Eu preciso fazer essa ressalva rápida antes de começar o vídeo. E é normal a gente perder de 50 a 100 fios de cabelo por dia. Só que eu sei que isso é desesperador. Quando você começa a perder essa quantidade, tudo junto numa escova ou até mesmo no ralo do banheiro. Mas é importante separar essas duas coisas. Um ciclo natural e o excesso que tem uma causa por detrás. E é justamente essa causa que a gente vai começar a investigar agora. Vamos para os hábitos mais comuns que causam a queda e pouca gente investiga. O primeiro é o jeito que você prende o seu cabelo. Se você usa ele com um rabo de cavalo extremamente forte, um coque muito preso, uma trança também extremamente embutida, com o tempo, essa tração constante, ela começa a machucar o folículo da raiz. E ela pode evoluir para uma queda que é chamada de tração. A segunda causa é o estresse, e ela vem com atraso. Isso é importante porque confunde muita gente. Um período difícil, que é um trabalho, uma perda, um momento de estresse constante, ela pode fazer o seu cabelo cair mais. Mas o efeito costuma aparecer de 2 a 4 meses depois desse momento de estresse. Então, emocionalmente, você pode estar se sentindo melhor, mas o seu cabelo, ele está processando esse momento difícil. E não existe solução mágica, muito menos instantânea. Em primeiro lugar, você precisa cuidar da sua saúde mental e depois do seu sono. Isso, de fato, já ajuda você a cuidar do seu cabelo. O terceiro é a alimentação. Principalmente falta de ferro e proteína. O nosso cabelo, ele é feito de proteína. E uma das principais causas disso é quando a gente se alimenta mal, porque o nosso cabelo, ele não é um fator importante biologicamente. Então, quando você começa a ter falta de ferro, falta de proteína, o seu corpo já começa a cortar o seu cabelo. E a deficiência de ferro, em especial em mulheres que menstruam, é uma das causas mais tratáveis quando identificada. O quarto é um problema que agora que tá inverno é muito difícil, mas o banho extremamente quente danifica o seu cabelo. A água quente no banho com muita frequência, ela resseca o seu couro cabeludo, pode deixar ele mais irritado e mais sensível. Vale muito a pena você lavar o seu cabelo com água morna. Se conseguir, no finalzinho do banho, joga uma água bem gelada no fio. O quinto é um dos mais simples. Tem muita gente que acha que se lavar o cabelo com menos frequência, tá preservando mais o fio. Seu cabelo caindo quando você toma o banho não é uma causa de queda capilar, e evitar lavar o cabelo não vai fazer com que o seu cabelo caia menos. Esses fios que se soltam, eles já estavam praticamente soltos. Eles estavam na fase final do ciclo da vida deles. E ia cair de todos os jeitos. Seja você penteando ele com a sua mão, no seu travesseiro, prendendo ele. Adiar a lavagem só vai fazer com que você acumule fio solto, dando a impressão, quando você lava, que tá caindo menos. Agora vamos lá, a segunda etapa. Por que você não deve deixar como última fase buscar ajuda profissional? A maioria das pessoas, ela só busca ajuda médica depois que ela já tentou 30 métodos diferentes, 50 tipos de produto, e aí ela só busca um dermatologista quando depois de todas as tentativas nada funcionou. E eu entendo por que isso acontece. Quando você pesquisa, por exemplo, um vídeo que te ajuda a tratar o seu cabelo com tônico, parece que é muito mais rápido. Você vai lá na farmácia, compra aquele produto e já começa a usar. E essa ordem que traz a sensação que é muito mais rápido e menos preocupante do que marcar uma consulta com um médico para tratar essa causa, ela é muito menos assustadora. Mas eu quero te convidar a inverter essa ordem, porque a queda do cabelo, ela tem várias causas possíveis: estresse, nutrição, hormonal, tração.
E cada uma dessas causas é de um tipo de resposta diferente. Sem saber qual é a causa, você corre o risco de gastar meses e dinheiro tentando achar a solução com o método errado. Um dermatologista ou um profissional que é especializado em tricologia, que é o estudo do couro cabeludo e do cabelo, ele pode pedir exames de sangue que são simples e já identifica uma boa parte das causas mais comuns, como por exemplo a deficiência de ferro ou a alteração de tireoide. E com esse diagnóstico em mãos, você para de tentar adivinhar e começa a agir do método certo. Isso não significa que você precisa, a partir de hoje, já marcar uma consulta. Primeiro, você investiga essas causas mais comuns, muda alguns hábitos e vê. Se nada disso ajudar, aí sim você deve marcar uma consulta. E de verdade, não é exagero nenhum você buscar um médico para tratar a sua queda capilar. E chegando na terceira etapa desse vídeo, os produtos que realmente funcionam. E aqui eu quero tratar com muita honestidade cada um deles. Em primeiro, existe uma separação muito importante. Existem ativos de cosméticos e existe um fármaco que às vezes parece que se mistura. Por exemplo, minoxidil. Isso na realidade é um remédio. Não é ingrediente que se coloca em shampoo e tônico e faz uma venda livre. Ele exige avaliação médica porque tem efeito vascular no corpo. Exige um uso correto e contínuo por meses. E se você para de usar sem a orientação, o efeito reverte e o seu cabelo volta a cair. Ele é indicado especificamente para um tipo de queda chamada alopécia androgenética. E funciona muito bem para esse caso específico. Mas para isso acontecer, ele precisa de um diagnóstico antes e não para você escolher na prateleira. Inclusive, recentemente a Anvisa, ela suspendeu alguns produtos que eram vendidos como tônico ou loção, que citavam minoxidil na embalagem, justamente porque isso não é permitido. Minoxidil, ele não pode estar num cosmético comum. Então, se você acha algum tipo de produto que tem ativo de minoxidil, vale a pena você suspeitar. Agora, os ativos que são de vendas livres e que você acha nos cosméticos. Um deles é a cafeína. Ela tem evidência de melhorar a circulação no couro cabeludo, o que ajuda a nutrir a raiz dele. É um dos ativos com mais respaldo para venda livre. O pantenol, que é a tal da provitamina B5, ele ajuda a reter a umidade e fortalecer os fios. Isso vai fazer com que reduza a quebra e a queda. E o que na prática ajuda a parecer com que seu cabelo tá mais cheio, porque ele vai quebrar menos no caminho. Arginina e citrulina. Eles são os aminoácidos que têm o efeito de estimular a circulação, de um jeito um pouco mais sutil que a cafeína. Todos esses são legítimos como cosmético e podem ajudar no suporte e manutenção do fio. Ele fortalece o que já existe e cria um ambiente muito melhor para o couro cabeludo. Mas ainda assim, eles não substituem a investigação da causa da sua queda, e especialmente se ela for hormonal, nutricional ou genética se já estiver avançada. E você já ouviu falar sobre biotina? No próximo vídeo eu vou trazer sobre esse ativo, porque ele merece a atenção para um vídeo exclusivo só dele. Mas de forma rápida, ela só faz diferença real quando existe deficiência verdadeira no organismo, que é mais rara do que parece. Aplicada em shampoo ou tônico, a penetração é bem limitada. Então, voltando para você que já tá nessa batalha. Primeiro, olhe os hábitos que você tem. Começa a deixar o cabelo mais solto, verifique esses níveis de estresse do seu dia a dia. Analisa seu sono, sua alimentação, temperatura do banho e principalmente se no último ano você já fez algum tipo de check-up. Esses ajustes, eles já começam a fazer uma diferença real na sua queda capilar. Em segundo, busca sim uma avaliação específica médica, principalmente se essa queda já começa a te preocupar há um tempo. Um exame simples de sangue já pode te dar uma resposta que nenhum produto sem essa investigação vai trazer. E em terceiro, se você for buscar algum produto de venda livre, escolhe com conhecimento agora, sabendo que cafeína, pantenol, arginina e Bicapil são suportes reais, mas eles não são tratamentos em causas hormonais e nutricionais. E que minoxidil, se for o seu caso, é remédio e precisa de uma indicação médica e um acompanhamento também. Você não tá sozinha nessa batalha e com a ordem certa de ação, ela fica bem menos cansativa de lutar. E eu adorei responder esse comentário e eu quero que vocês continuem mandando dúvidas, informações que vocês também podem ajudar nessa comunidade e me conta nos comentários. Qual desses hábitos do dia a dia você fazia e nem sabia que estava prejudicando seu cabelo?
Foi uma surpresa ou você já desconfiava? E se você já passou ou tá passando por acompanhamento e avaliação profissional, conta pra gente como foi. E deixa nos comentários outros assuntos que você quer que eu me aprofunde pra te ajudar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha sido útil pra você. Até mais!